Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao curso Quem Pensa Enriquece. Você tem coragem para enriquecer? Você tem coragem para evoluir? Você tem coragem de sair da sua zona de conforto, de arriscar algo novo, de pensar diferente, de se comportar diferente, de sentir uma emoção diferente, de interagir com alguém diferente? Você tem coragem de se arriscar? Esse é o intuito dessa parte no módulo Conhecimento Especializado. Vamos falar um pouco mais sobre coragem, como começamos no vídeo anterior. Então, sem mais delongas, vamos aqui diretamente para o material de hoje. Olha só, como a gente conversou no vídeo anterior, tá? A coragem ela tem a ver com o quê? Com o seu cavalo emocional. E isso conversa e muito com o módulo de autossugestão, de você entender o seu cavalo, de você entender as suas emoções. E aí você, no começo, não vai ter coragem e confiança, é normal, tá? É normal. Qualquer coisa nova que você for tentar fazer, você não vai ter coragem e confiança. Essa coragem, essa confiança você ganha fazendo. E aí a gente tem a balança entre o especular e o agir. E temos aí duas maneiras diferentes de você pensar, duas mentalidades diferentes entre o extremo da especulação e o extremo da ação. Presta atenção aqui. No extremo da especulação, você está pensando e se? Olha só, eu vou começar de uma maneira mais fácil para você entender e depois eu vou ir acrescentando e refinando o conceito. Como assim e se? E se é quando você especula as possibilidades decorrentes de uma ação que você não fez, ou de uma ação que você fez e não sabe o que pode acontecer como consequência. Vamos supor que você tomou uma decisão de, por exemplo, falar em público na semana que vem. E aí você fica pensando, e se? E se, geralmente, né, o que se pensa são cenários catastróficos, tá? Então, é o passo emocional errado. Resumidamente, o seu cavalo emocional está comendo o capim errado, certo? E olha só que beleza, do lado direito você tem um outro si, e ele é acompanhado do foda-se, certo? Então, ao invés do e se, pensa foda-se. Pode ter certeza que você vai agir muito mais do que pensar. Só que lembra, é uma balança. Você tem que ter um equilíbrio. É na dose certa, tá? Então, na dose certa é o passo correto. Por exemplo, vamos voltar aqui, ó, e vamos pensar na alimentação humana. O ser humano, ele precisa de gorduras na dieta. Você precisa de gorduras na sua dieta. As gorduras, elas têm uma função metabólica que protege as suas células e tudo mais, aumenta e deixa com a eficiência correta o seu metabolismo, produção de hormônios e uma série de outras coisas. Beleza. Então, você tendo gorduras na sua dieta, na dosagem certa, aí faz bem. O que acontece se você só come gordura todo santo dia, o dia inteiro, 5 quilos de gordura ingerida por dia? Cara, pô, vai dar um problema, entendeu? Então, na dosagem certa, o foda-se ele é essencial. Se você falar foda-se para tudo, das duas uma, ou você só faz cagada, ou você não faz nada porque você não se importa com nada. Então, a parte da especulação, como a gente mostrou na balança, ela é importante quando está em equilíbrio. Então, é importante você pensar nas consequências das suas atitudes, com certeza. Agora, é igualmente importante você não dar tanto valor a uma possibilidade quanto à realidade. Quando você mantém essa situação em equilíbrio, aí você está matuta aí, está no pasto correto, tá? Quando está na dosagem certa. Então, olha só, agora eu vou te apresentar um outro conceito decorrente desse, um pouco mais complicadinho. O e se, ele tem a ver com ortogonalidade de pensamento e raciocínio. Pronto, né? Agora lascou. Opa, vamos lá. Voltei aqui no slide. Então, aí você vira para mim e pergunta,
Agora você avacalhou, hein, Carbonão? O que quer dizer ortogonalidade? Mais uma palavra difícil. Pois é, eu vou demonstrar aqui para você o que quer dizer, que vai ficar mais fácil de você entender do que só eu falando. Mas, basicamente, de um lado você tem um pensamento ortogonal e do outro lado você tem um pensamento alinhado. Vamos lá, no slide vai ficar mais fácil para você entender. Então, outra coisa que eu quero que você entenda é que o seu raciocínio ele pode ser ortogonal. Não apenas um pensamento qualquer, mas uma lógica de pensamentos. Você pode seguir uma narrativa mental ortogonal à realidade. E você pode seguir uma narrativa mental alinhada com a realidade, tá? Bora prosseguir aqui. Vamos lá. Então, ó, você tem o pensamento ortogonal e o pensamento alinhado. Tudo isso tem a ver com coragem? Tem tudo a ver com coragem. Por quê? Porque tem a ver com aceleração, para você sair da inércia. Ou você frear, ou você aumentar a sua aceleração positivamente, mas sair da velocidade estável, tá? Da velocidade regular. Então, olha só, tá? Você que lembra aí da escolinha, daquela sua professora enfadonha de matemática que ficava falando trigonometria para você e você não gostava, tá aí, para você enriquecer, você vai ter que entender o que quer dizer isso. Isso é cartesiano, tá? Então, olha só, lembra lá na época da escola que você tinha lá, você jogava no eixo cartesiano, você fazia os gráficos, aquela coisa mega enfadonha e tudo mais. O que quer dizer ortogonal? Para facilitar a sua vida, vamos pensar no seguinte: imagina que você tem uma rua aqui, ó. Essa setinha é uma rua, tá? E essa seta aqui, ó, é outra rua, só que está direcionada para cá. É mão única, tá? Para facilitar a sua vida. Então pensa que é mão única e tem uma rua para cá e outra rua para cá. Legal? Legal, fácil de entender assim. Agora imagina que o seu objetivo ele está aqui, ó, né? Do lado direito. O que acontece se você entrar nessa rua aqui vertical? Você vai sair do rumo do seu objetivo. Você vai ficar paralelo o quê? Ao seu objetivo. E, se você bem se lembra, retas paralelas nunca se encontram, tá? Conceito euclidiano aí para você. Ou seja, se você entrar na ortogonalidade do pensamento, você nunca chega no destino que você quer realizar para você. Independentemente se é um destino, por exemplo, de você falar a semana que vem em público, ou sei lá, cara, se você for fazer um concurso público, se você for prospectar novos clientes, se você for fazer networking, se você for tomar coragem para se expor mais, o que quer que seja, esse pensamento, quando ele fica ortogonal, ele fica desalinhado com a realidade. Pensando que o seu objetivo está à direita aqui, da mesma forma que você tem o gigante do lado direito aqui, se o pensamento ficou ortogonal, lascou. E se ficou alinhado, aí sim, eventualmente você vai chegar no seu objetivo. Então, qual que é o mecanismo que provoca essa diferença, essa discrepância do pensamento ortogonal e do pensamento alinhado? Novamente, a imagenzinha lá do céu estrelado e do sol para você. Quando o seu pensamento está ortogonal, pensa só, você tem um monte de estrelas aqui para escolher seguir a linha de raciocínio. Então, vamos voltar aqui. No Sol, você tem apenas uma estrela, um desejo para você seguir. Quando você está no modo céu estrelado, você tem um monte de coisa que você pode fazer para ocupar o seu tempo. E essas coisas, elas não estão alinhadas com o seu objetivo. Porque se tivessem, o seu objetivo, ele coalesceria, mais uma palavra difícil, ou seja, juntaria numa forma maior, no Sol. Se são várias estrelas pequenas, se existe essa pluralidade de pensamentos, pluralidade de pensamentos diferentes, de formas distintas, então o seu objetivo ele não está claramente focado. Você pode ter um céu estrelado? Existe valor no céu estrelado? Claro que existe. Você pode ter o céu que você quiser. A questão é, você será mais feliz quando você fazer, quando você agir, quando você fizer, no caso, né? Conjugação semi-correta. Então, quando você escolher fazer as coisas, aí você estará mais alinhado com a realidade.
E para você chegar nesse alinhamento, você precisa vencer, superar a sua ortogonalidade de pensamento. Isso é uma tendência. Uma outra palavra mais simples para você entender é a tendência natural que as pessoas têm de procrastinar. E esse é um termo um pouco mais técnico, porque para você que chegou até aqui, você merece termos mais técnicos, você merece expandir a sua capacidade intelectiva e de raciocínio. Então, quando eu falo esse termo ortogonalidade de pensamento, saiba que isso é um termo necessário para você entender. E eu vou tentar deixar ele de uma maneira mais simples possível aqui para você. Olha só, voltando aqui para o conteúdo. Então, o pensamento ortogonal, ele tem a ver com outros desejos, tá? Veja o módulo 3, autossugestão, para você entender um pouco melhor sobre esse céu mental. Eu falo lá com detalhes sobre o céu mental. Já o pensamento alinhado, ele tem a ver com o seu desejo. E existe uma troca aí, tá? Existe uma taxa de sincronização com a realidade. Então, como assim, taxa de sincronização com a realidade? Vamos fazer o ping-pong novamente. Imagina só, sabe quando você tem, por exemplo, o seu e-mail no celular ou até o WhatsApp e tudo mais, e você não está conectado na internet? O que que acontece se você mandar um monte de mensagem? Não está sincronizado, não está conectado com a internet, não vai mandar as mensagens. Então, você sabe o conteúdo das mensagens que você não mandou, né, que a pessoa, melhor dizendo, não recebeu, que você não mandou de fato na realidade. Por mais que no seu celular as mensagens estejam lá e que você tenha mandado e-mail, tenha mandado zap, tenha mandado imagem, gravado áudio e tudo mais, você sabe o que você mandou. Mas a pessoa não sabe o que você mandou. Isso se conversa com os próximos vídeos, onde eu vou falar sobre comunicação. E por que que é importante entender isso? Porque a taxa de sincronização ela tem a ver com a realidade. Outro exemplo, tem monitor gamer que tem taxa de atualização de 999 Hz, ou coisa assim, falei um número de brinks, tá? Geralmente é 144 ou por aí. Então, assim, quanto maior a taxa de atualização, mais a luz flica, dá aquela flicadinha, mais quadros por segundo tem. E você, gamer, sabe que quanto mais quadros por segundo um jogo tiver, mais fluida será a experiência de você jogando. E quanto menos quadros por segundo, pior. Imagina se está lagado, se não tem muitos quadros por segundo. Você não vê o jogo, você não consegue desfrutar da mesma experiência. É a mesma coisa nessa taxa de atualização mental com o quê? Com a realidade. Agora, vamos trazer para o mundo real, ao invés do mundo gamer, para você entender melhor. A taxa de atualização com a realidade é a seguinte: a quantidade de vezes que você tem trocas de informações com outras pessoas no mesmo patamar, no mesmo nível. Isso é o que constitui uma ancoragem ou uma taxa de atualização com a realidade. Quanto mais você focar em ter uma taxa de atualização com a realidade, com outras pessoas, estando no mesmo nível delas, mais você vai saber a pertinência, a adequação e aquilo que, digamos assim, prende o seu pensamento na terra, ao invés de estar no céu, tá? Aquilo que ancora o seu pensamento na realidade. E por que essa questão de realidade e esses termos nesse sentido? Porque a realidade objetiva, ela é compartilhada por todas as pessoas. A realidade subjetiva, só você entende. Então, imagina que você tem o seu celular, a realidade subjetiva são as mensagens que você não mandou para as outras pessoas, que está, por exemplo, no seu bloco de notas, no seu celular, que você mandou, mas não estava com conexão, entende? Então, é tudo aquilo que fica na sua mente antes de chegar até a concretização real. Então, são os projetos, os planejamentos, as procrastinações, as vontades, os sonhos não concretos, ou seja, o seu céu mental estrelado. E por isso que essa pluralidade ela é tão nociva neste contexto. Quando você tem muitas coisas para fazer, acaba não fazendo nenhuma. E isso prejudica a sua capacidade de tornar os seus sonhos realidade, os seus desejos realidade. Lembrando que desejo é neste contexto deste curso aqui, beleza? Então,
Aí o que acontece quando você tem um Sol? Você tem um pensamento mais alinhado. E por quê? Porque ele está com uma taxa de atualização maior com a realidade. Então você percebe que o seu desejo, ele faz sentido quanto mais estiver ancorado com a realidade. E não só na sua imaginação, no seu achismo. Por exemplo, você pode achar que você é muito ruim em uma determinada atividade. Aí pede feedback para as outras pessoas. Aí você começa a ver que elas estão falando que, na verdade, você é bom. Então, existe uma discrepância entre o seu mundo subjetivo e o mundo objetivo. E essa discrepância, ela é equilibrada com a taxa de atualização da realidade. E é isso que equilibra a balança do especular e do agir. É isso que torna o seu pensamento menos ortogonal, mais alinhado com a realidade, sem deixar de ter uma certa ortogonalidade, ou seja, sem abrir mão da sua subjetividade, sem abrir mão de quem você é. É só mirando essa subjetividade no mundo real. Então, olha só, vamos voltar aqui. O que faz essa ponte é essa taxa de atualização na nuvem, digamos assim. Da mesma forma que você tem o seu celular e você atualiza na nuvem as mensagens do seu WhatsApp, você atualiza o seu e-mail periodicamente, tá? Então, olha só, mais duas imagens aqui para ilustrar isso que eu quero dizer. Que birosca é essa imagem da esquerda aqui? Parece um monte de tijolo, né? Mas na verdade não é. É uma plantação vista de cima, bem de cima mesmo, tá? Ortogonal ao plano da plantação. Como assim o plano? A superfície da área a qual essa plantação está. E essa imagem aqui, ó, ela é exatamente paralela ao chão? Não. Ela é, digamos assim, meio diagonalzinha para o chão, tá? Então ela está paralela, digamos aqui, ó, mais à frente, nessa área da colina aqui. Mas percebe que ela é mais alinhada com a realidade. E aí, olha só que maneiro. Você tem um drone com uma câmera aqui, tá? Então, a angulação da sua câmera é justamente o que ajusta a sua visão mental tanto para realidade, ou seja, para estar aqui mais alinhado na figura à direita, quanto mais para ortogonalidade, quando esse ângulo ele está muito ortogonal, ou seja, fazendo 90 graus em relação ao plano, em relação à área, à superfície, que você que é a realidade, tá? Que você vive na realidade. Então, olha só, vamos voltar aqui. Eu entendo que agora eu dei uma certa forçadinha de barra aí para te comunicar essa parada, tá? Eu entendo isso. Esse conceito é difícil de entender, tá? Para você entender, cara, assim, é mais fácil você entender praticando do que você entender o conceito abstrato que diz respeito a isso, tá? Então, olha só, esse conceito da ortogonalidade pensa sempre em relação a um outro referencial. Olha só, quer ver? Vou pegar um exemplo aqui. Ó, eu tenho esse troço aqui, essa bolsinha, tá? Isso aqui é um plano. Isso é um plano, é uma superfície, tá? Uma superfície curva, é uma superfície teoricamente plana, vamos chamar de superfície teoricamente plana, tá? Que está aqui, com ligeiras marcas de uso nas laterais. Beleza. Aí o que é ortogonalidade? Vamos mostrar aqui. Ó. Ortogonalidade é isso aqui, ó. A seta está apontada fazendo um ângulo de 90 graus com o plano. Se eu virar assim, ó, ela fica ortogonal ao plano. O plano gira e a seta ainda está apontando para cá, ó. Ainda está apontando, fazendo um ângulo de 90 graus com o plano, com a superfície. Agora, imagina que esse plano, essa superfície aqui, é o planeta Terra, é a realidade, em outras palavras. Imagina que é a realidade. O que acontece se você fica desalinhado com a realidade? Você está, digamos assim, indo na direção contrária da gravidade da realidade. O que acontece? Você fica no mundo do País das Maravilhas, entendeu? Você fica na sua imaginação, ao invés de você realizar o que você deve realizar. Agora, o que seria um pensamento alinhado com a realidade? Seria assim.
paralelo em relação a onde você quer chegar. Ah, o plano virou, tá alinhado. Tá? Vamos supor que chegar nessa alça aqui, ó. Vamos supor que chegar nessa alça seja o seu objetivo. Aí você me pergunta assim, mas o que tem a ver a alça dessa bolsinha com o meu objetivo, Carbone? Aí eu te respondo assim, cara, isso é uma analogia, meu jovem. Isso é um exemplo. Não precisa levar o pé da letra, entendeu? É só para eu ilustrar isso aqui que eu estou mostrando. Imagina que essa alça, por exemplo, seja a alça da sua maleta cheia de dinheiro, tá bom? Ficou mais simples para você agora? Tá? É a sua maleta cheia de dinheiro. Aí o que acontece, ó? Vamos supor que o mundo está girando, a economia está mudando, a política está mudando, sabe? A maneira de você se comunicar com as pessoas está mudando. Aí teve lockdown, teve um monte de paradas que atrapalharam a sua realização desse objetivo. O que acontece? Você vai ficar ortogonal à realidade ou você vai se alinhar à realidade? Ah, mas a realidade mudou a orientação. Se você está alinhado, você mantém a sua bússola apontada no seu objetivo. Se você não está alinhado com a realidade, aí o que acontece? Ou você insiste em um método que é obsoleto ou se torna obsoleto, ou você degringola para a ortogonalidade, né? Ou fazendo assim, ó, no outro plano, você pode degringolar para ortogonalidade. Ao invés de você estar mirando na alça, você pode simplesmente degringolar. E aí ficar naquela pira assim de, ah, mas agora é hora de você se cuidar, é hora de você se isolar. É besteira você interagir com as outras pessoas, sabe? Cuida de você e tudo mais. Cara, por mais que essa narrativa ela possa fazer sentido em algumas ocasiões, se você levar isso ao pé da letra, meu, vai voltar a idade da pedra, né? Ou nem isso, porque o ser humano é um ser social, biologicamente falando. Goste ou não, é um ser social, tá? E essa sociedade inerente ao ser humano, ela é fundamental para quê? Primeiro, para a sobrevivência do ser humano. Depois, para a existência do ser humano, a um nível acima da sobrevivência. E depois, para a prosperidade do ser humano. Se você está no nível só de sobrevivência, ou nos outros, aumente ainda mais o seu alinhamento com a realidade, pensando na geração de uma demanda que reconheça o valor que você tem. E para isso é preciso coragem. Então percebe que as coisas se encaixam quando você fica alinhado com a realidade. Vou usar um exemplo de um outro mentorado. Esse exemplo é um mentorado um pouco mais jovem. Ele trabalha, ele ganha o dinheiro dele, tudo certinho, só que ele se sente estagnado. Ele sente que o dinheiro que ele ganha, por mais que ele seja jovem, não é o suficiente para ele realizar as coisas que ele quer realizar. E aí, só que qual que é o dilema? O dilema é que ele fica ortogonal à realidade. O trabalho dele é muito cansativo, toma muito tempo dele, ele acorda lá pelas 4:30 da manhã, então você imagina, né, como é puxado, e muitas vezes chega em casa umas 7 horas da noite, tá? E aí, nesse tempo livre que ele tem, ele costuma jogar, ele costuma passar tempo jogando videogame, essas coisas, tá? Ou de bobeira na internet, no Instagram, no YouTube e tudo mais. Então, o que acontece quando, no caso, esse mentorado fica de bobeira na internet jogando? Ele está, digamos assim, regredindo a ortogonalidade da realidade. Ele está regredindo ao mundo subjetivo dele. Num um mundo de tal maneira que, nesse mundo, ele é bem sucedido no jogo, por exemplo, você pode ter uma pontuação alta no jogo, e que no mundo subjetivo dele, as coisas são mais previsíveis, mais controláveis. Por exemplo, ele controla o vídeo que ele quer assistir em seguida no YouTube. E isso pode parecer uma espécie de autocuidado, pode parecer uma espécie de, sabe, amor próprio, mas na realidade é o contrário. E por quê? Porque está completamente ortogonal ao plano da realidade objetivo, tá? Ao invés de você melhorar a sua qualidade de vida com ganhando mais dinheiro, por exemplo, com uma renda extra, ou você, sei lá, saindo, indo para a natureza, passando tempo com a sua família, sabe, curtindo a vida, você se retrai para um casulo imaginário, e esse casulo imaginário é ortogonal à realidade, ou seja, é subjetivo.
E essa subjetividade, palavras do próprio mentorado, o angustia. Ele se sente mal, ele se sente culpado por agir dessa maneira. Ele se sente mal por jogar. Ele se sente mal por ficar de bobeira na internet. Só que aí percebe esse dilema entre você procrastinar e você fazer. O que falta? Você melhorar a sua coragem. Como? Melhorando a potência do seu desejo. Como é que você melhora a potência do seu desejo? Veja o módulo 1, mas de maneira resumida, melhore as suas necessidades de satisfação, de autonomia, de relacionabilidade. Aqui é geração de demanda. Relacionabilidade, necessidade de satisfação, de relacionabilidade, geração de demanda, de autonomia, autossugestão, o poder da mente superior, módulo 9. Tudo vai se interrelacionando nesse curso aqui para você. Então, esse é o seu guia definitivo para a vida, tá? E para uma vida de prosperidade, de abundância. Empodere o seu desejo. Depois, com o seu desejo mais tunado, sabe, com mais potência, o barulho mental, as outras estrelas no seu céu mental, elas ficam mais apagadas diante da potência do seu desejo. E é isso que constitui o verdadeiro mérito de você criar a sua vida, de você criar com a sua habilidade, com o emprego e o exercício da sua vontade, da sua fé, da sua crença, em você criar a vida que você deseja para você. Uma vida na qual o momento posterior, o momento do porvir, você se tornará melhor do que você está agora, que você vai se aprimorar, que você vai melhorar em habilidades, que você vai conquistar mais recursos para você, que você vai ajudar mais pessoas, que você vai mais se ajudar também, que é muito importante, tá? Deve manter em equilíbrio, tanto você ajudar o próximo quanto você se ajudar. E aí você pode me perguntar assim, mas Carbonão, o cara jogando não é uma maneira dele se ajudar? Não necessariamente, principalmente neste contexto, já que ele se sente mal por jogar, já que ele se sente culpado por jogar, e já que a situação do trabalho dele é desagradável para ele. Ele queria estar num trabalho melhor, ele queria estar ganhando mais dinheiro. Então, perceba, se ele tivesse plenamente satisfeito com o trabalho dele, plenamente satisfeito com quanto ele está ganhando, e se jogar para ele fosse uma satisfação também, aí não teria problema nenhum, entendeu? A questão é quando você sente uma angústia por jogar. A questão é quando você sente que o seu trabalho não está sendo muito satisfatório para você. O problema é quando você sabe que você pode ganhar mais. O problema é quando você deseja ganhar algo a mais, ser alguém melhor, ter mais habilidades. Esse é aí que é uma questão delicada. E outra coisa, o problema é também você não querer ser melhor por achar que já está bom bastante. Então, a ideia é sempre aprimore-se e contente-se, tenha aquela satisfação igual a endorfina. Ah, Carbone, o que você quer dizer? Mais uma palavra difícil? Pô, endorfina não é tão difícil assim, cara. Endorfina é um hormônio, digamos assim, uma parada que flui na sua corrente sanguínea, que flui na sua neurologia, que faz você se sentir bem, te dá uma sensação de bem-estar. Mas quando que essa substância é liberada? Depois que você rala, depois que você corre, depois que você faz exercício físico, depois que você faz uma mega faxina na sua casa, que você até sua, sabe? Depois que você se esforça, fisicamente falando, você libera endorfina. Isso é o significado de você ficar ou melhor dizendo, você ficar confortável no desconforto. Então, você a bem-vindar o desconforto na sua vida para que isso te gere um conforto. Da mesma maneira que você tem conforto depois de você correr, por exemplo, 5 quilômetros, para você que nunca correu, 5 quilômetros é uma baita de uma distância. Então, correr 5 quilômetros, para você que nunca correu, pô, vai ser, nossa, mega cansativo, mas vai te dar uma mega endorfina. Então, você vai ter desconforto e depois conforto. E aí, esse é o conceito de você ter conforto no desconforto. É a mesma coisa na sua postura e na sua conduta mental. Então, olha só, para a gente prosseguir aqui, ó. O exercício da sua conduta, se você fica desconfortável e depois confortável,
Ou seja, você ganha conforto no desconforto, você está alinhado aqui com o seu pensamento. Você está com o seu pensamento alinhado porque você está seguindo o seu desejo. É um desconforto que é recompensador. É aquele suor que tem valor. É aquilo que você sabe que, putz, eu estou construindo o meu futuro, sabe? É a mesma coisa que esse cavaleiro aqui correndo na direção do gigante. Cara, vamos supor que ele, só dele estar correndo na direção do gigante, ele já sabe que está vivendo o propósito dele, que ele está seguindo o desejo dele. Então ele está, mesmo que desconfortável pela visão desse gigante gigantesco, querendo esmagar esse cara, ele tem um certo desconforto, porém tem um certo conforto. Por quê? Porque a conduta dele está alinhada com a realidade, com o que ele quer para ele. Quando está desalinhada com o que você quer para você, a sua conduta, aí você fica desconfortável e só desconfortável. Percebe o dilema? Escolha o seu desconforto, escolha o seu estresse. Você pode ter estresse por seguir o seu desejo, ou você pode ter estresse por não seguir o seu desejo. E acredite, a angústia que você tem por não seguir o seu desejo, a longo prazo, é muito pior do que a angústia que você tem por seguir o seu desejo. Tá? Vou dar um spoiler aqui da vida humana para você. Seguir o seu desejo, seguir a sua vontade enquanto ser humano será desconfortável em qualquer empreitada que você escolher para você. Não importa a área, sempre vai existir um desconforto. Sempre vai existir uma condição inerente à condição humana. Então, e esse desejo que você escolhe seguir, faça valer a pena o desconforto que você vai ter ao seguir o seu desejo. Faça que esse desconforto, sabe, que você mereça o conforto no desconforto. Entende? É como, por exemplo, você treina muito na academia e depois você constrói um físico maneiro. E aí você, que talvez esteja eternamente insatisfeito com o seu shape, eu entendo isso, mas você olha para o espelho e você percebe que o seu shape, estatisticamente, está muito melhor do que a média das pessoas. E aí você se sente satisfeito por conta disso, mesmo que você saiba que foi construído à base de muito esforço, muito suor e muita dor. Entende? Muito desconforto, muito estresse. Mas você tem a contrapartida do conforto no desconforto. Ao contrário, vamos supor que você só comesse besteiras, só comesse fast food, só comesse coisas recheadas de gordura e consumisse muito mais energia do que você gasta. Eventualmente, você se tornaria uma esfera, certo? Você, sabe, ia ficar excessivamente com um acúmulo de adipócitos aí no seu organismo, ok? E aí, talvez, você poderia olhar para você, para a sua forma de esfera e para o mundo e ficar desconfortável com a sua forma em comparação com a estatística das outras pessoas. Tudo bem, eu entendo. A forma esférica é uma forma matematicamente muito bonita, agora, no contexto da nossa sociedade, não é tão valorizada assim, numa forma de um corpo, tá? Então, aí vamos supor que você sente o desconforto por não seguir o seu desejo. E aí fica só no desconforto. É a mesma coisa de você ter desconforto por exemplo, não ter muita grana quanto você gostaria de ter. E aí perceba, escolhe o seu desconforto. Essa é a mensagem deste vídeo. Escolhe o desconforto que vale a pena para você. Você pode ser, digamos assim, bem sucedido ao primeiro lugar no joguinho ou na vida real. Escolhe qual é o lugar que você quer ter o pódio. O pódio imaginário do joguinho, que não se traduz em nada na vida real, ou tá? E guardadas as devidas proporções, porque tem jogos que o pódio no jogo te traduz na vida real, tá? Mas você entendeu o que eu quis dizer. E o pódio na vida real, tá? Então, você, jogador de esportes, não se ofenda com um exemplo aqui, que é um exemplo mega genérico. Então, escolhe o seu pódio, e para isso, você está escolhendo o seu desconforto. Agora, saiba que o desconforto do alinhamento com a realidade, ele vai te dar um conforto. Vai te dar conforto. Você ter muita grana vai te dar conforto.
você vai ter tempo para fazer o que você quiser, você vai ter a liberdade que o dinheiro te proporciona, você vai ter acesso a um monte de coisa que o dinheiro proporciona para você, e você vai ter mais satisfação e poder de ajudar as pessoas que você tem com o dinheiro. E esse é um desconforto. Qual que é o outro desconforto? Você não ter nada disso que eu falei, e você ainda ter a angústia de você olhar as outras pessoas vivendo a vida delas e você aí de espectador só querendo viver a vida dos outros, só, sabe, não gostaria de viver a vida dos outros, só não seria bom se, né, você tivesse essas coisas e você só fica no e se, no modo especulativo, ouvindo as músicas de romance e sonhando em viver um romance, vendo lá os Instagrams das pessoas com grana, viajando e comendo aquelas coisas gourmet lá, aqueles pratinhos minúsculos, com aquela folhinha lá, né? Enfim, nos restaurantes lá, e você, pô, querendo também ter uma experiência gastronômica assim, também querendo viajar igual aquelas pessoas. Você, por exemplo, vendo a foto da sacada daqueles hotéis de Dubai e querendo estar lá também. Então, agora só especular é angustiante. Agir é desconfortável, é angustiante, mas é confortável no final. E é muito mais satisfatório e recompensador no final. E é com essa mensagem que eu digo para você que a coragem, ela é um sofrimento, ela é um desconforto, mas vale a pena. Por quê? Porque ela gera conforto, ela gera satisfação e prazer, e ela gera os resultados que você busca. Então você, como, digamos assim, como pessoa, como ser vivo, com a capacidade de criação que você tem como ser vivo. Você que tem a capacidade de criar coisas para você, e esse é um dos conceitos fundamentais, tanto no livro quanto neste curso. Você pode criar a vida que você quiser para você, porque você é um ser com capacidade criativa, não só criativo no aspecto do marketing, mas criativo no sentido literal do termo, tá? Você pode criar coisas para você, desde você criar, por exemplo, uma maquininha ou uma engenhoca de madeira, tá? Até você criar, por exemplo, uma forma de vida. Percebe que duas pessoas elas conseguem criar um ser vivo, tá? Então, na procriação, perceba que isso é o exercício da sua faculdade de criação. Então, se só duas pessoas já conseguem gerar uma vida, imagina você junto de várias outras pessoas, quanta vida você não será capaz de criar, de gerar, entende? Esse é o princípio básico do módulo 9, tá? Eu estou falando no módulo 4, do módulo 9. Então, imagina como é que você vai estar ao chegar lá no módulo 9, cara. Mas esse é o princípio básico do poder da mente superior. Você encontrar uma aliança de várias mentes, de vários seres vivos com a mesma finalidade de criação. Você começa a criar no seu pensamento. Esse é o segredo do livro Quem Pensa Enriquece. Eu acho que já quase 100 anos depois já dá para revelar o tal segredo. Se você for ler o livro Quem Pensa Enriquece, ele não diz qual é o segredo. Nos primeiros capítulos ele fala que está disfarçado aí no livro. E boa sorte para tentar encontrar. Eu estou te falando aqui, já dei um spoiler, mais um no vídeo de hoje. O grande segredo que te leva a criar a vida que você quer para você é a sua capacidade criadora. E essa capacidade criadora começa no seu pensamento. Essa é uma verdade de magnitudes inimagináveis para você. Você pode, com o seu pensamento, criar uma forma. Você pode, com o seu pensamento, criar uma vida. E se você continua empoderando esse desejo, essa vida ela se concretiza aqui no mundo real, onde você vive. Esse é o princípio, talvez até esotérico, talvez muito prático, de você criar as riquezas para a sua vida. E esse é o foco deste curso. Você criar uma vida de riquezas para você, riquezas em todos os sentidos. E para isso é preciso muita coragem, e uma coragem que vale a pena e te dá, inclusive, um conforto quando você age de maneira corajosa, da mesma forma que você sente muito conforto depois de fazer uma atividade física. Combinado? No vídeo de hoje é só.
A gente se vê no próximo vídeo. Vamos falar ainda mais sobre coragem, tá? E, preferencialmente, já encerrar essa parte para partir para o próximo estágio, onde vamos falar sobre comunicação. Beleza? Então, até o próximo vídeo!